Desde o início da temporada, se fala em busca por zagueiros. Alguns nomes foram falados, alguns até chegaram perto, como William Rocha do CSKA Moscou, Samir do Tigres. Mas, neste momento, o Inter ainda segue no mercado em busca de um zagueiro. E agora a gente já descobriu quem é o ficha 1, o plano A, para vir para o Internacional ser reforço na zaga. Quais são as chances do Internacional buscar este zagueiro? Eu vou falar a respeito disto. E ainda a entrevista coletiva de Rafael Borré, que falou do Grenal, falou de arbitragem, deu até uma cutucada no Gustavo Cuejar e lá no Grêmio. E ainda a venda importante que o Internacional fez, que vai fazer com que o Colorado desembolse 140 milhões de reais. É uma baita venda, né? Eu vou falar tudo isso depois da vinheta. Bora lá, gurizada! Este é o canal do Lucas Fontes. Se você está chegando aqui pela primeira vez, vindo aqui se informar a respeito das coisas do Internacional, eu te convido a te inscrever no canal, curtir o vídeo que é muito importante e ativar o sino das notificações. Eu quero chegar a 20 mil inscritos e eu conto com a tua ajuda, tá? Então, deixa aí o teu like e te inscreve para ajudar, beleza? Bora falar a respeito das coisas do Internacional e eu quero te falar a respeito do zagueiro do Internacional, que é o zagueiro que o Internacional busca e que é, neste momento, o plano A. Eu falo de Juninho, zagueiro que atua no futebol dinamarquês, no Midtjylland, tem 29 anos, obviamente é brasileiro, e jogou aqui no Brasil, no Palmeiras, no Atlético Mineiro e também no Bahia. Ele chegou a trabalhar com o técnico Roger Machado no clube baiano, ou seja, é um treinador que tem a confiança do Roger Machado. Canhoto, joga pelo lado esquerdo, já atuou inclusive como lateral esquerdo, e este é o jogador que o Inter definiu como plano A. Essa informação veio primeiramente com o Juliano Machado, e eu também fui atrás de avançar mais a notícia e buscar algumas situações e cheguei a confirmar também esta informação. E o que eu recebi, inclusive, é que hoje seria um dia definitivo, inclusive teriam reuniões, tá? Ou uma reunião específica com Juninho, né, o empresário do jogador, e o Internacional. A reunião com o Juninho não aconteceu hoje, né, com o jogador, porque ele estava, inclusive, envolvido em um jogo do Midtjylland pela Europa League. Ele, inclusive, esteve no banco de reservas no empate do Midtjylland na Europa League contra o Fenerbahçe. Tá? Esse é o jogador que o Inter definiu como ficha 1 e que busca rapidamente, né, conseguir fechar esse negócio, porque o Inter tem pressa para trazer este zagueiro. Vamos observar aí as cenas dos próximos capítulos para ver se o Inter vai conseguir avançar por este jogador, que é um desejo técnico Roger Machado. Desde o início da temporada a gente já tinha falado a respeito deste interesse do Inter pelo Juninho. Eu já vou falar a respeito dos próximos assuntos, mas gurizada, deixa eu falar antes do ativo, que é o estimulante sexual do homem moderno. Você aí, tu precisa ter mais energia na vida em casal, precisa desempenhar melhor com a pessoa que tu ama, com a pessoa que tu curte, tu tem que dar uma chance pro ativo. Aqui na descrição tem um WhatsApp sigiloso, tu vai receber os produtos do ativo na tua casa. 100% natural, não tem contraindicação. Ah, mas eu tenho pressão alta, colesterol. Não é remédio. É 100% natural, tu não vai ter nenhum tipo de problema com o ativo, beleza? Eu quero falar da entrevista coletiva do Rafael Borré, porque vamos lá, hoje eu estive no CT Parque Gigante, inclusive trouxe algumas notícias. A principal dela é a do retorno do Bruno Tabata aos treinamentos, mas ele ainda está na fase de retreinamento, ele ainda não está trabalhando com bola, mas o Inter prepara esse jogador para o Clássico Grenal. Esta foi a principal informação que a gente conseguiu direto lá do CT Parque Gigante, tá? E assim, depois da atividade, que foi muito focada em treinos de finalização, aliás, amanhã eu vou preparar um conteúdo, fiquem atentos, tá? Com os treinos, o treino de finalização que o Inter teve hoje e que eu filmei toda a parte ali do treino de finalização que a gente pôde assistir, e a gente vai fazer um react ali do treino de finalizações. Eu até vou dar um spoiler. Carboneiro foi bem, mas teve um atacante do Inter que não foi bem, e eu vou te mostrar amanhã, então fiquem atentos, tá? Mas após a atividade, o Rafael Borré atendeu a imprensa numa coletiva. Estive lá, fiz pergunta para ele também,
perguntei a respeito dessa sequência que o Inter está fazendo no Campeonato Gaúcho sem preservações, e tentei tirar dele para ver se o Inter vai fazer alguma preservação contra o Avenida e tal. Ele meio que fugiu da pergunta, falou: ó, isso é uma decisão do treinador e tal, a gente se sente muito bem fisicamente, e ele que vai saber entender o processo de preservar ou não. Ele falou situações importantes a respeito do Clássico Grenal, falou que apesar do Clássico Grenal ser muito importante, ele já entendeu um pouco mais do que funciona o Clássico depois de já ter jogado, inclusive tendo feito o gol do último Clássico Grenal. Ele entende que ainda tem 2 jogos para serem jogados antes do Clássico Grenal, e isso precisa ser bem administrado, digamos assim. Foi questionado a respeito de arbitragem, a questão dos pênaltis, né, que o Inter tem recebido e que tem virado polêmica. Ele foi questionado pelo Felipe Jobim do Voz do Gigante se isso de alguma maneira entrava no grupo de jogadores, entrava no vestiário. E sobre a utilização do VAR também. Ele falou muito bem do VAR, falou que como é um primeiro Campeonato Gaúcho, ano passado ele até não jogou, mas é um primeiro Campeonato Gaúcho com a utilização do VAR, ele tem visto como positivo, que nem sempre quem está no campo consegue observar todos os lances, mas dentro de uma cabine de VAR tem 4 pessoas que podem observar se um lance ele é pênalti ou não é pênalti. Ele inclusive atribui ao fato, inclusive eu falei isso num Café com Fontes, né? Eu falei isso num Café com Fontes aí, quem me assiste nas lives fala. Quando um time se propõe a jogar muito no campo do adversário e entrar dentro da área com a posse de bola, dominando, esse time ele vai receber pênaltis, né? Então ele até falou: o nosso time é um time que se propõe a receber pênaltis. A gente entra na área do adversário, a gente entra com intensidade na área do adversário, e se a gente recebe pênaltis é porque a gente está lá dentro da área para receber o pênalti. Então ele atribuiu a isso. E sobre a situação das polêmicas que vem acontecendo no entorno, ele falou que os jogadores não entram nesse processo, mas que é preciso ficar atento para que lá na frente ele usou um termo em espanhol agora que eu não vou lembrar, mas é que nos saquen, uma coisa assim. Tá? Ou seja, que uma espécie de, olha, eles não podem, só porque deram alguns pênaltis agora, chegar lá na frente e eles nos compensarem de alguma forma. Então ele abriu esse alerta aí para a questão da arbitragem. E ele deu uma cutucada também no, no Gustavo Cuejar, porque ele foi questionado a respeito da amizade que ele tem com o Cuejar e tal, e tem o Clássico Grenal, etc. E ele falou: olha, é um grande amigo meu, um grande irmão meu, ele falou inclusive, mas ele fez uma escolha errada. Ele falou em tom de risada e tal, mas foi uma provocaçãozinha ali que ele fez com o Gustavo Cuejar dentro desse processo da rivalidade do Clássico Grenal. E para encerrar, eu quero falar sobre esse novo acordo, um acordo muito importante que o Internacional fez, uma venda de 140 milhões de reais do acordo de TV que o Inter conseguiu. É claro, junto, na verdade, quem conseguiu o acordo foi a LFU, a Liga Forte União, que faz parte, que é o bloco em que o Internacional está nesse momento para negociar os direitos de televisão. O Inter já tem direitos de alguns jogos em relação à TV aberta, como o Record, Cazé TV, no YouTube, tem a Amazon Prime também, e restava alguns jogos para ser negociados. E este negócio aconteceu com a Liga Forte União. Ao todo, a Liga Forte União, com esses jogos que vão compor as transmissões da Globo, com Rede Globo, Sport TV, Premiere e tudo mais, o acordo que a LFU fez com a Rede Globo é de 1,7 bi. E o Inter, dentro de todo o processo, tá, dos direitos de TV que vai receber da Globo, tanto da Record também, Cazé TV, Amazon Prime, o Inter vai receber em 2025 140 milhões de reais. Essa é a venda dos direitos de TV que o Inter vai receber neste ano, 140 milhões de reais. Isto é um acréscimo de 40% em relação ao que o Internacional recebeu o ano passado. É um acréscimo nesse acordo da venda de TV. E aí você vai aí analisar se foi realmente um bom negócio o Inter ter ido para o bloco da LFU ou não. De fato, a venda do acordo de 2025 deu muito certo, um acréscimo de 40%. É claro que ainda tem vários anos ainda que o Inter vai ter aí de acordo com a LFU, mas um acréscimo de 40% em relação ao ano passado. É importante que o torcedor que não entenda como é que funcionarão os processos de transmissão do Campeonato Brasileiro 2025 entender que 8 desses, assim, ó, a rodada tem 10 jogos, tá? 8 desses 10 jogos serão da Globo, tá? Um desses jogos,
A Cazé TV, a Record e a Amazon Prime transmitirão juntos. E um jogo será exclusivo da Amazon Prime. E aí toda rodada vai ter uma negociação ali, uma escolha dos detentores de direitos e tudo mais, mas o Inter terá transmissões de todos esses conglomerados, digamos assim. Gostou das informações? Gostou das notícias? Eu quero que você avalie a questão do Juninho, a entrevista do Borré e também essa venda dos direitos de TV. Comentem aqui o que vocês acharam e a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau!